Enem, PPL de Física de 2022, tá? Primeira questão, nós temos o seguinte, tá? Com o objetivo de revestir o piso de uma rampa de acesso para cadeiras de rodas, determina-se que, sob aplicação de uma força motora de até 200 newtons, não ocorre o deslizamento dos pneus em relação à superfície de contato. Considera-se que a força normal que atua sobre o conjunto cadeira e cadeirante é de 800 newtons. Então a gente tem uma rampa aqui, tá, para subir com uma cadeira de rodas e não quer que aconteça o escorregamento, tá? Então o que vai acontecer aqui? A gente vai ter aqui a força normal, que é de 800 newtons, e a força motora que se consegue aplicar nessa cadeira de rodas aqui é uma força motora de 200 newtons, tá? Sobre a aplicação de uma força até 200 newtons, tá? Ela não pode escorregar. Vamos ver aqui. O quadro a seguir indica alguns materiais, seus respectivos coeficientes de atrito com a borracha dos pneus com seu custo referente ao metro quadrado instalado. Cada cifrão indica uma unidade monetária genérica. Então nós temos aqui os revestimentos aqui. Nós temos o cimento, coeficiente de atrito do cimento é 0,2 e o custo por metro quadrado seria uma unidade financeira, tá? Já o mármore, é o material mais caro, né? Mármore, tem coeficiente de atrito 0,30 e olha só, ele é 2, 4, 5 vezes mais caro do que o cimento. 2, 3, 4, 5 vezes mais caro. A madeira, coeficiente de atrito 0,35 e custa 2 vezes o valor do piso de cimento. Já o carpete 0,45, ó, coeficiente de atrito bem alto e custa 4 vezes o valor do custo do cimento. E a lona, coeficiente de atrito 0,55 e aqui 1, 2, 3. Observe que o coeficiente de atrito, quanto mais coeficiente de atrito, melhor para ela não deslizar. Então, no primeiro momento, vamos colocar a lona aqui, ó, maior coeficiente de atrito. Só que tem a questão do custo, tá? Então, provavelmente, o que vai levar em consideração, ó, qual revestimento apresenta o menor custo? Então, tu quer o menor custo, tá? Além de garantir que as cadeiras de rodas passem pela rampa sem o risco de escorregamento. O menor custo é o cimento, mas a gente tem que verificar se esse coeficiente 0,2 é suficiente para não escorregar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a liminar do escorregamento, a liminar do movimento, ou seja, aquele momento que o cadeirante iria escorregar, né, que ele iria descer. E para isso, o que acontece? A força de atrito nesse momento aqui, ó, a força de atrito, ele seria igual à força aplicada. Então, nós temos aqui a força de atrito, seria igual aos 200 newtons, e a gente sabe que força de atrito seria o coeficiente de atrito, a força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito estático. Por quê? Porque ela, na liminar do movimento, na iminência do movimento, ele ainda não entrou em movimento, então o atrito ele é estático. Vou botar 200 aqui, aqui a normal vai ser de 800, foi dado, os valores bem agradáveis para fazer cálculo, corto 2 zeros aqui, o coeficiente de atrito estático seria de 2 oitavos. Fazendo a simplificação, seria 1/4. 1/4 seria 0,25. Então, o coeficiente de atrito a partir de 0,25, quanto mais atrito melhor, né? Eu não tenho escorregamento do cadeirante. Então, infelizmente, aqui o mais barato, que é o cimento, não serve. A partir daqui, ó, como é 0,25, é o mínimo para ele não escorregar, daqui para cá serve qualquer um. Daí eu vou procurar o mais barato, o mais em conta, o menor custo vai ser esse aqui, ó, com 2 cifrões. A resposta seria um piso de madeira. Resposta C, de Canadá. Então tem questão número 1 aí, uma questãozinha de atrito, tá? Vamos para a questão número 2.
Tá? Para acompanhar a prova, na descrição do vídeo tem o nosso material em PDF. Vamos para a questão de número 2. Estudos apontam que meteoritos que atingem o céu da Rússia em fevereiro de 2013 liberou uma energia equivalente a 500 quilotoneladas de TNT, tá? Cerca de 30 vezes mais forte do que a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima, no Japão, em 1945. Então, essa energia é 30 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. Tá? Os cálculos estimam que o meteorito estava a 19 quilômetros por segundo, né? No momento que atingiu a atmosfera. Então, a velocidade dele, 19 quilômetros por segundo, tá? E que seu brilho era 30 vezes mais intenso do que o brilho do Sol. E o brilho, botar assim, a luz, 30 vezes maior do que o Sol, certo? A energia liberada pelo meteorito ao encontrar na atmosfera terrestre é proveniente principalmente, ele está falando desta energia. Essa energia é devido a quê? A energia é devido a quê? Tá? A gente tem aqui que é uma energia muito grande, né? Ele faz uma referência à bomba de Hiroshima, mas a origem da energia não é a mesma da bomba, que seria uma fissão nuclear, lá a bomba de Hiroshima. Ele só está fazendo um comparativo em termos de grandeza da energia. Então está dizendo aqui, da queima de combustível contido no meteorito. Bom, o meteorito ele é classificado aí como rochoso, ferroso, né? Então não teria um combustível, né? Então totalmente fora A. A seria um absurdo, daria para eliminar. De reações nucleares semelhantes a que ocorrem no Sol. O texto fala em Sol, mas ele está comparando só a questão da iluminação, né, em relação ao Sol, não o tipo de energia. Tá? A energia do Sol é fusão, tá? Mas não tem nada a ver com o texto, ele só está fazendo uma comparação. Bomba de Hiroshima é fissão. Tá? Isso se vê lá dentro da física moderna, mas não tem nada a ver com o nosso texto aqui, né? Da energia cinética associada à grande velocidade do meteorito. Aqui ele me dá a velocidade do meteorito. Pessoal, essa velocidade é grande? Pessoal, esta velocidade aqui é 19 mil metros por segundo. Se eu pegar 19 mil e multiplicar por 3,6, que eu não vou fazer essa conta, mas eu vou fazer 20 vezes 4, dá 80 mil quilômetros por hora. É uma velocidade gigantesca. E qual é a energia que está relacionada com velocidade? Energia cinética. Então, energia cinética é mv² sobre 2. Então, imagina tu pegar esses 19 mil, ó, a massa do meteorito não foi dada no exercício, certo? Mas eu multiplicar por 19 mil ao quadrado dividido por 2, esse 19 mil ao quadrado é um número gigantesco. Então a energia realmente é muito grande devido à velocidade. Então a resposta, letra C. De curioso, vamos ver as outras aqui, ó. De reações semelhantes a que ocorrem nas explosões nucleares. Não, daí seria energia, aquelas de fissão e fusão que eu falei para vocês. Da queima da grande quantidade do trinitrotolueno, né, que é o TNT, né, presente no meteorito, não é essa situação aí. Então, realmente é a questão da velocidade. Tá? Associar a energia cinética à velocidade, uma questão teórica. Questão 3 diz assim: esteiras e escadas rolantes são dispositivos que deslocam a velocidade constante os objetos nelas colocadas. Então, quando tem uma esteira de indústria, né, coloca ali os objetos, eles vão andando com velocidade constante, e a gente verifica também que numa escada rolante, as pessoas vão andar com velocidade constante, né? Velocidade constante, certo? Então, essa é a ideia. Os objetos neles colocados por meio de sistema de controle com sensores. Quando a massa total do dispositivo varia,
seja pelo acréscimo ou pela retirada de objetos. Numa esteira, colocar mais objetos ou menos objetos, a esteira poderia aumentar ou reduzir a velocidade. Pelo que entendi, tem sensores que vai manter a velocidade constante. E na escada rolante também, né? Entra uma pessoa com uma massa maior ou menor, vai manter a velocidade constante. Quando a massa é retirada, a ação das forças impulsivas mantém a velocidade constante. Como exemplo, considere que uma massa total diminua de 1.200 para 1.000 quilos. Então vamos pegar o exemplo de uma esteira aqui, ó. De uma esteira, tá? Então os objetos que estão aqui em cima, a massa inicial, vamos chamar assim, era de 1.200 quilos, 1.200 quilos, né? E passou para uma massa de 1.000 quilos. E eu não posso mudar a velocidade, certo? Para isso vai ter uma força impulsiva, que fala no texto. Em um intervalo de tempo de 0,1 segundo, olha lá, no intervalo de tempo, de 0,1 segundo, ou seja, de 1.200 cai para 1.000 em 0,1 segundo, muito rápido cai essa massa, né? E que então seja aplicada uma força impulsiva constante, uma força de 250 newtons, para manter a velocidade constante, ó. O objetivo é manter a velocidade constante, tá? No exemplo mencionado, o valor da velocidade do dispositivo, ele quer saber quanto vale a velocidade não muda, né? Tanto no início como no final a velocidade é a mesma. Bom, pelos dados aqui, né, força e tempo é impulso. E impulso está relacionado com a variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento, para a gente lembrar, quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Geralmente no exercício a quantidade de movimento varia porque varia a velocidade do corpo, porque o corpo tem uma massa constante. Esse exercício é um pouquinho diferente, tá? Eu vou ter uma variação de massa, eu vou variar a quantidade de movimento, para isso eu vou aplicar o impulso. Então tem aqui que impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O que é o impulso? Força vezes tempo. Tem os dois dados aqui, ó, força vezes tempo. O que é a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos a inicial. Quanto equivale a quantidade de movimento final? É a massa vezes a velocidade final. Tá? Eu vou chamar de massa M, de massa final, menos a quantidade de movimento inicial. É a massa inicial vezes a velocidade inicial. Só que as velocidades são as mesmas porque o equipamento quer manter a velocidade constante. Tá? Então a grande dificuldade dessa questão é pelo fato de sempre a velocidade que varia e não a massa. E aqui está variando a massa, mas o exercício é bem clássico da questão de impulso e quantidade de movimento. Vamos botar os dados aqui. A força de 250, o tempo de 0,1 segundos, a massa final é de 1.000, vezes a velocidade que é V que eu quero achar, menos a massa inicial de 1.200, vezes a velocidade V, que é a velocidade que ele mantém sempre, tá? Aqui, 250 vezes 0,1 vai dar 25. 1000V menos 1200V vai dar menos 200V. A velocidade vai dar negativa. Isso é só questão dessa força aqui, se é a favor ou contra o movimento, tá? Poderia colocar em módulo aqui e desprezar o sinal. Poderia colocar assim, ó, em módulo, né? E desprezar o sinal. Daí que daria 200. Então, porque eu quero só o módulo da velocidade. A velocidade seria 25 dividido por 200, certo? Bom, 25 por 2 dá 12,5, ó. 12,5 dividido por 100. Aqui eu vou correr a vírgula. 1, 2. Vai dar 0,125 metros por segundo. Vamos ver se a gente tem esse valor. 0,125, resposta D, de Dinamarca. Tá? Então, exercício aí da questão de impulso e quantidade de movimento, não chegamos ainda no curso, né, nesse ano, tá? Mas vocês vão ver que não tem grandes mistérios nessa questão. Questão número 4. Questão número 4. Claude Monet, influenciado por Turner, passou a pintar temas que apresentassem fluidez. Para isso, ele fragmentou a imagem com pinceladas de cor pura, passando a retratar a impressão captada diante do modelo.
Monet, inspirado, por exemplo, no pôr do sol, na luminosidade do feno ou num jardim florido, suas obras contêm a característica da dissolução das cores e gradação dos tons complementares. As tintas não eram misturadas na paleta. Desta forma, a luz emanada das manchas e das pinceladas coloridas impressionava a retina, formando novas cores. Tá? Daí tem um texto aqui de onde é. Eu acho que não serve para nada, eu li com muita, tá? Tentando captar alguma coisa, né? A princípio só fala sobre cores e uma técnica do artista lá, que para física eu acho que não temos nada que tirar do texto. Diante desta nova concepção artista, a cor é composta por uma substância química que, sob a influência de raios luminosos, absorve refletindo para os nossos olhos raios de tons vermelhos, formada por equilíbrio óptico causada pela impressão simultânea de cores como magenta, ciano e amarelo. O magenta, o ciano e o amarelo é a composição das cores, né? Que a gente tem o RGB, que são as cores primárias, né? O R é o vermelho, red, né? O G é o green, o verde, e o azul é o blue. Né? Quando se mistura que a gente tem o magenta, o ciano e o amarelo, considerados cores primárias. Não são cores primárias essa aqui, sim o RGB. Tá? Vamos para C. Imaterial e só pode senti-la passando a ser uma sensação provocada pela ação dos raios de luz sobre nossos olhos. Ele quer saber o que é uma cor, né? Na realidade, né, nós temos aqui o olho humano, né? A cor vai ser captada pela retina através dos cones, tá? Isso aparece bastante, e eu tenho um objeto aqui, certo? O que acontece? Para mim enxergar vai ter que chegar a luz no objeto, e esta luz aqui, esta luz vai ser refletida até o olho, tá? Onde vai ser atingida pela retina. Tá? Então, o que é a sensação das cores? Tá? É a luz que atinge a retina e os cones vão fazer a interpretação das cores. Então, para mim, a resposta correta é a letra C, que diz que a cor é imaterial, né? Porque é provocada pela luz e só pode ser senti-la passando a ser uma sensação provocada pela ação dos raios de luz. Ó. Os raios de luz que chegam e tu vai ter a sensação das cores quando são captadas pelos cones, né, sobre nossos olhos. Então a resposta, letra C. A 5, vou colocar aqui. Ó. Pessoal, a 5 é uma questão que me parece ser bem clássica, tá? Eu tenho aqui uma lâmina paralela, agora eu vou ler o texto, mas já vou fazer o desenho. Ó. Tem uma lâmina paralela de vidro, que eu tenho ar dos dois lados. Ar dos dois lados. Eu estou vendo os raios de luz passar por essa lâmina paralela, então é uma questão de refração. O aluno tem que ter em mente aquela questão de traçar normal quando chega o raio de luz e ver o desvio com aquele esqueminha do mais e o menos. Mas vamos ler o enunciado. O feixe de um laser incide obliquamente na lateral de uma janela de vidro. Né? Observando todas elas, a luz chega aqui. Ó, eu vou construir a resposta, tá? Eu vou construir a resposta. A luz chega de maneira oblíqua, né, na lateral do vidro, cujo índice de refração é maior que o ar. Então já tem aqui uma orientação. O vidro é mais refringente e o ar é menos refringente, porque o índice de refração do vidro é maior do que o índice de refração do ar. Tá? Então quando eu tenho um material mais refringente, né, que é o maior índice de refração, eu chamo de mais. Aquele material com índice de refração menor, eu chamo de menos refringente. Tá? Maior do que o ar e atravessada. Uma representação esquemática dessa situação utiliza linhas pontilhadas para demonstrar a trajetória que o feixe teria. Então eu vou chegar com o feixe, o que seria a trajetória pontilhada? Vem a luz aqui, ó. Aqui ele segue pontilhado. Ó, se não tivesse esse vidro, ele seguiria essa trajetória aqui. Caso sofresse refração e as linhas contínuas com a seta que mostra a trajetória realmente seguida pelo feixe. Qual a representação esquemática apresentada na trajetória seguida pelo feixe de laser quando atravessa a janela de vidro? Pessoal, essa questão dada, tá? Então o que acontece aqui, ó? Vou traçar a primeira normal, que é quando ele vai passar aqui, ó, do ar para o vidro,
E o esqueminha é o seguinte, ó, aqui é normal 1, vou chamar aqui que é na entrada. Ele vai de menos para mais, então ao invés de pegar essa trajetória, ele vai ficar mais próximo da normal, então ele vai sofrer um desvio para cá, para ficar mais próximo da normal que eu construí. Ele vai sair lá do outro lado, ó. Ele vai sair lá do outro lado, ó. O que vai acontecer aqui? Vai ter outra normal aqui, ó. Vai ter outra normal do outro lado aqui, ó. Vou botar aqui, normal 2. Agora ele vai para o meio menos. Então, em vez de sair reto aqui, ó, em vez de sair reto, ele vai ficar menos próximo da normal. Então, vai sofrer um desvio novamente para cá. Vou fazer aqui. Eu vou apagar aqui para não ficar muito confuso. Ele vai vir para cá. Bom, quando a gente estudar essa parte aqui, na parte de óptica, a gente vai ver que os raios saem paralelos. Ó. Aqui sai paralelo aqui porque é o mesmo material. Tá? Então o desenho tem que ser alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Ó, são linhas paralelas, o que realmente acontece, certo? E tem esse desvio para o lado de dentro, se aproximando da normal. Deixa eu ver qual é a resposta que mais se aproxima, tá? É a letra A, já de cara, é a primeira letra A, tá? Pessoal, a questão número 6 diz assim, ó. Na área de comunicações, a demanda por grandes volumes de dados exige uma transmissão de alta frequência. Uma inovação nesse sentido foi o desenvolvimento da fibra óptica, né? Então, nossas internets, né? A tecnologia que a gente tem de ponta hoje é com fibra óptica, né? Que faz o uso da luz como portadora de sinais. A fibra óptica é um meio de propagação da luz formada por duas camadas de vidro, com índices de refrações diferentes. Considere que a camada externa da fibra apresenta o índice de refração N2. Então tem a fibra óptica aqui. Eu vou fazer um desenho um pouquinho melhor do que está no material aqui do Enem. Né? Na realidade, ela é um material por dentro e um material por fora. Tá? Ele representou esse N2 aqui e esse N1 e a luz incidente aqui, ó. Tá? Qual é a ideia da fibra óptica para a gente poder entender? Olha só, a fibra óptica ela tem que refletir a luz lá dentro, certo? Tem que refletir a luz. A luz tem que chegar aqui e fazer esse movimento aqui, ó, e ir refletindo na parte de dentro, tá? Então, é uma questão um pouco teórica. E ela é feita de dois materiais. Ela é feita de dois materiais, mais ou menos aqui, ó, o de dentro e o material de fora. Vamos botar aqui, ó, o de dentro e o de fora. Conforme nos der, o N1 é o de dentro e o N2 é o de fora. Bom, o fenômeno que está envolvido aqui é a reflexão total, tá? Então já vou anotar aqui, ó. A fibra óptica funciona com reflexão total, tá? E tem duas regrinhas para acontecer a reflexão total. A primeira, o ângulo de incidência tem que ser maior do que o limite. O ângulo de incidência tem que ser maior do que o ângulo limite. E a segunda condição é que acontece somente de mais para o meio menos refringente. Então o raio tem que vir do mais para o menos. Isso significa, se está vindo por aqui, aqui dentro é mais e no lado de fora é menos. Eu já sei que o N1 tem que ser maior do que o N2, porque o material onde vai ser refletido a luz, aqui vai acontecer isso aqui, ó. Tem que ser do meio mais refringente para o menos refringente. Mas seguindo o texto aqui, ó, o objetivo dessa diferença é obter condição de reflexão interna total do sinal óptico, que se encontra na camada interna, de forma que ele se propague por toda a extensão da fibra. A tecnologia envolvida na confecção das fibras ópticas deve garantir que o ângulo de refração, então ele tem duas perguntas na questão, o ângulo de refração, tá? E a relação entre 1 e N2, N1 e N2, que eu já tirei aqui, ó, o N1 tem que ser maior do que o N2, sejam respectivamente. Tá olhando as alternativas aqui, porque essa questão ela foi comentada para ser anulada e não foi, tá? Então a gente vai tentar
entender se realmente ela deveria ser anulada e se não foi, o que pensaram quando fizeram ela, tá? Para N1 ser maior que N2, ó, pode ser a B está fora, tá? N2 menor que N1 serve, N2 maior que N1 está fora também a D, certo? E a E também serve. Então a gente ficaria entre 3 alternativas aqui. Por quê? Porque está pedindo o ângulo de refração. Pessoal, na reflexão total, já diz reflexão total, não tem refração, tá? Não tem refração. Ela vai refletir, então a refração não existiria. Então não existiria a resposta também. Então seria um caso de questão anulada, ó. Não tem. Anulada. Tá? Então, por isso que eu botei aí no material de vocês que a questão deveria ser anulada. Mas sai no gabarito de vocês a alternativa letra E. Então a gente vai tentar entender o que o cara pensou, o cara que fez a questão. Então na A, ele coloca que a refração seria 45 graus, aqui seria nulo, é isso? E aqui 90 graus. Por que o cara botou a refração de 90 graus? Tá? Eu acho que o enunciado ficou mal escrito. Tá? Para ter a reflexão total, o ângulo de incidência tem que passar do ângulo limite. E o que seria esse ângulo limite? Tá? Quando a gente tiver a matéria, eu vou botar um exemplo assim, ó. Vou botar assim, vidro e ar. Tá? Aqui eu vou ter a reta normal, só acontece a reflexão total de mais para menos, então tem que vir pelo vidro, que é mais refrigerante, e passar para o menos refrigerante. Vai ter aqui um ângulo aqui, ó, de incidência. E o que acontece aqui, pessoal? Aqui é menos refrigerante, então fica menos próximo da normal. Chega aqui, ele é desviado para cá. Aqui eu tenho o ângulo de refração, certo? Bom, o que vai acontecer? Se eu começo a abrir esse ângulo de incidência, o refração começa a aumentar. Começa a aumentar. Vai chegar num ponto que eu vou chegar no limite, que a gente chama de ângulo limite. Quando chegar no limite, a gente vai ter a refração tangenciando aqui a divisão dos meios, que o ângulo aqui é de 90 graus. Quando passar desse limite, daí sim, daí a gente tem a reflexão total. Então quem fez a questão provavelmente quis se referir qual era o ângulo de refração, né, para se ter o limite, para se ter a reflexão total. Daí a resposta seria 90 graus, fecharia a resposta letra E, tá? Então a gente fez a questão, como pela íntegra do enunciado, seria anulada a questão. A questão não foi anulada pelo INEP, né? Pegamos a resposta do INEP, que é a letra E, e analisamos o que poderia ter o entendimento de quem fez a questão para a resposta ser 90 graus, o ângulo de refração. Seria o ângulo de refração de 90 graus para se calcular o ângulo limite, para a gente saber a partir de quando que a gente vai ter a reflexão total, tá? Então, infelizmente, a gente tem uma questão que é a letra E, mas a questão deveria ser anulada pelo texto, tá? Questão de número 7. Questão de número 7. Carregadores elétricos são projetados para fornecer energia a bateria recarregáveis, como as utilizadas em aparelhos celulares e máquinas fotográficas. As especificações típicas desses dispositivos são... Então, quando a gente pega o carregador de celular, a gente olha, tem umas letrinhas bem pequenininhas ali, vocês vão ver assim, que na entrada, tá? Na entrada, ou é colocada input e output, né, em inglês, na entrada, nós temos corrente alternada de 100 a 240 volts, então o carregador ele é bivolt, tá? Ele tem uma corrente de 200 mA e uma frequência de 50 e 60 Hz, que é a corrente alternada, né, que a gente tem no Brasil é 60 Hz. Na saída, eu vou ter uma tensão contínua de 5 volts. Pessoal, isso aqui é USB, tá? A saidinha de USB que a gente tem ali é 5 volts, tá? E 1000 mA, certo? Bateria recarregável, tá? Isso aqui é o carregador. Agora eu vou ligar a bateria no carregador. Aqui é o meu carregador. Vamos fazer o desenho do carregador aqui. Aqui é o meu carregador. E agora eu vou ligar a bateria,
Tá? Na bateria tem assim, ó, 1,5 volts, é uma pilha recarregável, deveria ser 1,2, né? Pilhas recarregáveis, com 4.000 mAh. Eu comentei para vocês, na hora de comprar uma pilha recarregável, além da tensão, é importante saber a carga, que é o mAh. Por que eu sei que isso é carga? Miliampere, ó, miliampere é corrente e hora é tempo. Qual é a fórmula que é o T? É a carga, kitnet, ó, kitnet. Então eu sei que a carga é tempo vezes I, certo? Usando o carregador com corrente máxima, o tempo total de recarga dessa bateria totalmente descarregada em hora seria de quanto? Eu vou usar o carregador na corrente máxima. Eu quero saber o tempo, tá aqui, eu tenho a carga da bateria, ó, kit, ó, aqui é 4.000, a milha é 10 na menos 3, só que aqui eu tenho miliampere e aqui eu tenho miliampere. Agora o aluno poderia confundir qual que eu pego. Pessoal, a bateria é ligada aonde? Na saída do carregador. Olha só, eu tenho aqui, ó, que o carregador vai ser ligado entre 100 e 240. Aqui na nossa cidade a gente ligaria ele em 127 volts. Talvez em alguma cidade de vocês aí 220 volts. Mas ele vai ter aqui, ó, uma saída USB que tem 5 volts. Nessa saída a corrente máxima é 1.000 mAh. Então eu quero saber o tempo e aqui é 1.000 mAh. Tá? Eu poderia passar isso para ampere, seria 1 ampere. 1.000 milha 10 na menos 3 seria 1 ampere. Pô, fiz a conversão, mas daí o que eu teria que fazer também 4 ampere hora, certo? Então não precisa, ó, miliampere e miliampere eu botei direto, certo? Vou cortar 3 zeros aqui, o tempo de carregamento seria 4 horas no carregador. Tá? Se a minha USB ali da saída do carregador sair 5 volts e 1 ampere, que é a corrente máxima, e leva 4 horas para carregar essa bateria, ela estando zerada, tá? Se fosse um celular, quando o celular apaga lá, 0%, apagou, tu colocou, a bateria está zerada, colocaria nesse carregador aí, levaria 4 horas, resposta à letra C. Aqui já é um conteúdo que nós vimos aí semana passada, tá? Então já fica mais fácil da gente entender. A questão número 8 diz, um multímetro. O que é um multímetro? É multitestes, é chamado multiteste também, tem voltímetro, tem amperímetro, tem ohmímetro, conforme uma chave seletora a gente vai transformando ele. Daí diz assim, ó, o multímetro pode atuar como voltímetro, leitura em volts, ou amperímetro, leitura em ampere, dependendo da função selecionada. A forma de conectar o multímetro ao circuito depende da grandeza física a ser medida. Uma lâmpada de lanterna de resistência igual a 40 ohm. Então a gente tem um circuito aqui, que eu vou começar a esboçar ele. Está aqui a lâmpadazinha, vou botar aqui como se fosse um resistor, né? Uma lâmpada com resistência de 40 ohm, brilha quando conectada a 4 pilhas em série, de 1,5. Tá? A simbologia de pilha é assim, não me fala que são pilhas ideais. Provavelmente tem a resistência interna, 4 pilhas, são ligadas a 4 pilhas, tá? Isso seriam pilhas ideais, tá? De 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 e 1,5 volts. Por enquanto a gente deixa assim, ó, tá ligado aqui, as 4 pilhas em série, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, ligado na lâmpada de 40 ohm. O multímetro 2, daí eu vou olhar na figura, o valor é de 562, conforme a figura. Pessoal, o multímetro 2 está ligado em paralelo aqui, ó, em paralelo, então ele é um voltímetro. Então esse número que ele dá aqui, 562, ó, 562, é 562 volts, é a tensão que eu tenho na lâmpada. Tá? Observe que não fecha com a soma aqui, ó. 1,5 mais 1,5 dá 3, com mais 3 dá 6. Aqui eu teria 6 volts, se fosse ideais. Só que ele está pegando lá em cima 562. Então, na realidade, existe uma resistência interna aqui. Vou chamar de Rzinho, resistência interna nas baterias. Se fosse ideal, teria lá no voltímetro 6 volts. Tá?
conforme a figura 1, e o multímetro 1 está conectado, porém desligado. Pessoal, o multímetro 1 ele está aqui, ó. Ele está ligado, olha só, em série, tá? Aqui o aluno tem que lembrar que série, eu sempre desenho com I grande, ó, a corrente é a mesma, então aqui tu usa amperímetro. E em paralelo, eu uso o U grandão aqui também, que a tensão é a mesma, tá? Então aqui eu uso o voltímetro, ó, U de volts e I de ampere, de corrente elétrica. Ao se ligar o amperímetro 1, quando ligar, a grandeza física e o seu valor correspondente ligado na tela são respectivamente, bom, a grandeza física eu já sei que é o amperímetro, né? Então vai ser uma corrente elétrica que vai passar aqui, ó. Então ele quer saber qual é a corrente elétrica que vai passar aqui. Então a primeira resposta é corrente elétrica. Corrente elétrica. E esta corrente elétrica, como o amperímetro está em série, pessoal, como ele está em série com a lâmpada, eu tenho aqui, ó, no circuito em série, a corrente é a mesma. Tá? Então o amperímetro tem série com a lâmpada, então a corrente no amperímetro é a mesma da lâmpada. Então na realidade eu vou fazer o cálculo aqui, ó, qual é a corrente que passa aqui, ó, olha como é a mesma corrente, qual é a corrente que passa na lâmpada que é a mesma no amperímetro. O que ria, aula de ontem, ó. A tensão é 562, a resistência é de 40 e aqui eu acho a corrente. A corrente 562 dividido por 40. Esquece essas vírgulas aí, depois a gente vê o que a gente faz com as vírgulas. 562 dividido por 4 dá 1, sobra 1, dá 16, dá 4 vezes 4 dá 16, sobra 0, 2, 5. Tá? Seria 145, alguma coisa aqui. Tá? 145. Só que tem duas casas depois da vírgula e dividir por 10 dá 3 casas depois da vírgula. Então vai ser uma corrente de 0,145. Então a resposta mais próxima, o aparelho mede a corrente elétrica com a corrente de 0,145, a resposta é letra A. Tá? Um exercício clássico de circuitos elétricos que sempre cai. Vamos na questão 9. Em virtude do frio intenso, um casal adquire uma torneira elétrica para instalar na cozinha. Um eletricista é contratado para fazer um novo circuito elétrico para a cozinha, cuja corrente será de 30 amperes. Então a corrente na torneira elétrica, 30 amperes, é quase um chuveiro uma torneira elétrica. Com a finalidade de alimentar os terminais da torneira. Ele instalou um par de fios de cobre de área, me deu a área de 4 milímetros. Então aqui é o fio, ó. O fio tem área de 4 milímetros quadrados, tá? 4 milímetros quadrados e de 28 metros de comprimento, ó, 28 metros de comprimento, certo? Então, um fio comprido que pode dar uma queda de tensão, porque ele vai provocar uma resistência no circuito. E ontem a gente viu a segunda lei de Ohm, que R, ó, me deu comprimento e área, tá? Só pelos dados eu já lembrei disso, ó, ρL sobre A, que eu falo para vocês, ó, o cara já tem que lembrar de fórmula, tá? Vamos deixar ali no canto ali. Daí diz 28 de comprimento total, desde o quarto até a distribuição, desde o quadro de distribuição, onde ficam os disjuntores, até a cozinha. A tensão medida na saída do quadro de distribuição é 220 volts. 220 volts, tá? E a resistividade do fio de cobre, olha só, me deu tudo aqui para achar a resistência. A resistividade é 1,7 vezes 10 na menos 8 ohm vezes metro. Considerando a resistência da fiação, a tensão aplicada nos terminais da torneira é mais próxima de quanto? Olha só, tu teria 220 volts para te ligar na torneira. Então vamos fazer um desenho aqui, para vocês entenderem bem. Ó. Eu teria aqui 220 volts, tá? É corrente alternada, mas como é exercício físico, a gente considera que é uma corrente contínua, tá? Na realidade não é essa simbologia. 220. Eu vou ligar na torneira elétrica, que é uma resistência. Isso aqui é a minha torneira elétrica. Se não tivesse a resistência do fio, esse 220 estaria
direto na torneira. Só que os fios provocam uma resistência, que a gente pode representar como uma resistência em série, que representa todo o comprimento do fio. E esta resistência aqui eu vou calcular aqui. Por que eu vou calcular essa resistência aqui? Porque com a resistência e a corrente, eu acho a queda de tensão, ou seja, a tensão que eu vou perder para a torneira. Tá? Se eu ligasse direto, sem a resistência dos fios, eu teria 220 volts. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a resistência do fio me provoca uma queda de tensão de 10 volts. Dos 220, tirar 10 para os fios, ficaria 210. Então, quanto mais comprido for o fio, menos tensão chega no dispositivo que eu vou usar. Então, se eu botasse um fio de quilômetros, provavelmente essa torneira nem ia ligar, porque ia dar tanta queda de tensão na resistência dos fios. Tá? Então, o primeiro passo é calcular essa resistência aqui. Tá? Um cuidado agora aqui, que é a questão que está no sistema internacional, metro e ohm. Tá? Então, eu vou ter ρL sobre A. O ρ já está no sistema internacional, 1,7 vezes 10 na menos 8. O comprimento metro está em 28 metros, está legal. Só que a área está em milímetro quadrado. E aqui é metro, então tem que estar em metro quadrado. Aqui que é o pulo do gato da questão. 4, o milha é 10 na menos 3, cuidado agora. 10 na menos 3, só que é ao quadrado. Então esse milha é ao quadrado. Então isso vai dar 4 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Então aqui embaixo vai dar 4 vezes 10 na menos 6. Bom, vamos fazer o cálculo da resistência aqui. O que dá para mim fazer? 28 por 4 aqui, divide por 4 dá 1, 28 por 4 dá 14 e dá 7. Então ficou 7 vezes 1,7. Eu vou fazer aqui, 1,7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7. 8, 9, 10, 11. Uma casa 11,9, que é o 7 vezes 1,8. 10 na menos 8, esse 10 na menos 6, eu tenho um expoente ali negativo. Então a minha base está invertida. Eu subo ele como 10 na 6. Então fica 10 na menos 8, vezes 10 na 6 positivo. Eu tenho que a minha resistência é 11,9, vezes 10 na menos 2 ohm. Menos 2 ohm. Aí é a minha resistência elétrica. Posso deixar assim. Bom, a corrente que vai circular na torneira, ele me diz que é 30 amperes. A corrente é 30 amperes. Só que a corrente que passa na torneira é a mesma corrente que passa nos fios. Então eu vou aplicar nos fios, eu vou aplicar o que ria. Porque eu quero saber qual é a tensão que os fios vão roubar. Vou usar esse termo. Os fios vão roubar um pouco da tensão e vai ficar menos para a torneira. Então eu vou ter aqui U é igual a resistência dos fios, é 11,9 vezes 10 dá menos 2 vezes a corrente de 30. Não vai fazer diferença se eu usar 12 aqui, 11,9, né? 12 vezes 3 dá 36, vai dar 360 vezes 10 dá menos 2. Pô, ficou legal. 10 dá menos 2 é dividir por 100, dividir por 10 por 100 dá 3,6 volts. Então olha só. Isso aqui é nos fios, nos fios. Então, quanto é que sobra para a torneira? Foi até uma pergunta do Patrick ontem, a questão da tensão. Tu largou a tensão e tem dois elementos em série. Esta tensão vai ser dividida uma parte para um e uma parte para outra. Não de maneiras iguais, só se as resistências são iguais. Quem tiver, a torneira vai ficar com uma tensão maior e o fio vai ficar com uma tensão pequenininha que eu calculei agora. Então, se vai ficar 3,6 nos fios, vai ficar 3,6 volts, quanto é que é a tensão na torneira? Qual é a tensão na torneira? A tensão na torneira vai ser os 220, que é o total, menos o que ficou nos fios, 3,6. A tensão nas torneiras, dá para fazer de cabeça? Vamos fazer menos 4, daria 216,4 volts. Tá? Então a gente tem que ter essa resposta parecida, temos exatamente 216 volts, né? A resposta letra C. A gente fez um pequeno arredondamento aqui, né? Por isso que deu 1,4 ali, resposta C de Canadá. Vamos para a questão número 10, tá? Deve ser lâmpadas aqui, questão número 10, já vou fazer o desenho aqui, aqui é a A.
Aqui é a B. Já achei um problema no nosso circuito aqui. Vamos ver o que o enunciado nos diz. Aqui positivo, aqui negativo. Que eu tenho uma tensão para alimentar, provavelmente são lâmpadas. E aqui eu tenho a lâmpada C. Eu tenho a lâmpada C. Vamos lá. No circuito elétrico estão associadas 4 lâmpadas. São lâmpadas mesmo. A, B, C. Tem uma lâmpada aqui, que é uma lâmpada D. Uma lâmpada D. Considere lâmpadas elétricas idênticas. A, B, C e D. São idênticas. Considere a fonte de tensão V ideal. É os volts que eu vou largar aqui para essas lâmpadas ligarem. Comparando o brilho das lâmpadas, se a lâmpada A queimar de modo que não possa conduzir corrente elétrica, observa-se que... Então, eu quero saber o que vai acontecer quando queimar a lâmpada A. Queimar a lâmpada A. Tá? O que vai acontecer? Eu falei que já tinha visto um problema no circuito, que é o seguinte, ó. Esta lâmpada aqui não liga em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Por quê? Porque eu tenho um curto-circuito aqui, ó, abraçando ela. A gente vai aprender uma questão de pontos, tá? Então, eu vou ter aqui o ponto A. Aqui é o ponto B. Só que quando tem um curto, aqui é o ponto B também, ó. E aqui é o ponto B. Tá? Isso. Aqui é ponto A também, ó. Porque não tem ninguém ao mesmo ponto. Observe que esse circuito aqui, a lâmpada D está entre os mesmos pontos, então está sob o mesmo potencial. Não tem diferença de potencial, não tem DDP, não circula corrente, essa lâmpada está fora do circuito. Tá? Eu poderia até passar limpo esse meu desenho, ficaria bem mais fácil de vocês enxergarem se ele tivesse assim, ó, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Olha só como ficaria mais fácil. A lâmpada C está entre A e B, tudo isso é B, ó. Aqui também é B. Ó, a lâmpada C está entre A e B, então eu poderia colocar a lâmpada C aqui, ó, lâmpada C, esse circuito que eu estou desenhando é o mesmo daqui do lado. E essas duas estão em série entre A e B, olha lá, estão em série entre A e B. A gente vai ver que uma das técnicas de circuito elétrico é redesenhar, pode conferir, ó, entre A e B, eu tenho a lâmpada C, eu tenho a A e a B. A D já está fora, tá? Ele me disse, se queimar a lâmpada A, o que vai acontecer? Pessoal, nesse momento aqui estão todas ligadas, ó, estão todas ligadas, certo? Todas ligadas. No momento que queimar a lâmpada quando queima, ele não fala aqui, mas isso aqui provavelmente seja lâmpadas incandescentes, que não tem nem mais para vender. Ela tem uma molinha ali dentro que é o resistor dela. Ela rompe o resistor e abre o circuito na parte que ela está. Então ela está em série com a lâmpada B. Queimando a apaga. Apaga por quê? Porque ela abriu o circuito aqui, olha, queimou. Abriu o circuito. E a B apaga junto. Por quê? Porque é um circuito em série. A corrente que passa numa é a mesma que passa na outra. Se abrir o circuito e não passa corrente aqui, não vai passar nessa. Então, quando queimar a lâmpada A, vai apagar a A e a B. Ó, quando queima a lâmpada A, apaga A e B, certo? A D teve todo o tempo apagada, certo? E o que acontece com a C? A C continua ligada. Agora, outro detalhe, se eu tenho uma tensão V aqui, vamos botar assim, 220 volts. Antes tinha quanto aqui, ó, 220, tinha 110 aqui, 110 volts e 110 volts aqui, se elas são idênticas, que é os 220. Essa daqui de baixo tinha 110 volts. Pessoal, se queimar a lâmpada lá de cima, a C continua entre A e C, e entre A e B, desculpa, entre A e B. E entre A e B eu tenho 220 volts. Aqui é 220, desculpa, botei 110, 220. Então, queimando lá em cima ou não queimando, a lâmpada C continua com 220, com a mesma tensão, ela tem a mesma resistência, vai ter a mesma potência. Potência é U ao quadrado sobre R. A resistência permanece a mesma e a tensão permanece a mesma, a potência continua a mesma, o brilho continua o mesmo. Que o brilho da lâmpada está ligado à potência que ela está dissipando. Então, ela continua ligada e com o mesmo brilho.
mesmo brilho. Bom, agora a gente vai sair à procura da alternativa. Vamos lá. Primeira alternativa diz: as lâmpadas B e D apagam-se. Pô, a D não apaga-se. A D nunca teve ligada. Está fora. Na alternativa B, a lâmpada B apaga-se. Claro. Por que a lâmpada B apaga? Porque ela estava em série com a A. A lâmpada B apaga-se. A C permanece acesa com o mesmo brilho. Correto? A C permanece acesa com o mesmo brilho e a D permanece apagada, porque ela já estava apagada. A resposta é B de Brasil, tá? Se alguém tem dúvida de alguma outra alternativa, pode dizer aí que a gente analisa, tá? As outras vão estar erradas. Vou ver as outras rapidinho. A lâmpada B apaga-se, certo? A C permanece acesa, certo? Né? Com brilho, com maior brilho, não, errado. A C está errada porque ela não vai brilhar mais. Na D, a lâmpada B apaga-se, certo. A lâmpada C permanece acesa com o mesmo brilho, certo. E a lâmpada D permanece acesa com maior brilho. A D nunca teve ligada, está errado. E assim vai, né? Analisando. Não vamos perder mais tempo aqui, vamos para a próxima, tá? Essa é a questão 10. Vamos para a questão de número 11. Temos assim, ó. A preocupação com a sustentabilidade faz com que se procurem cada vez mais métodos eficientes para a economia de energia elétrica. Um procedimento que se pode adotar é a substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED nas residências. Uma lâmpada incandescente que opera 8 horas por dia, então ele me deu o tempo de funcionamento, 8 horas por dia. Tá? Foi substituída por uma de LED. Então eu peguei uma lâmpada incandescente, que é aquelas bem antigas, que gastam bastante. Ontem a gente comentou sobre isso. E eu estou trocando por uma lâmpada de LED. Certo que eu vou ter uma economia, certo? Elas apresentam 60 watts de potência, 60 watts, e aqui 8 watts de consumo respectivamente. A redução de consumo de energia elétrica em quilowatt-hora obtida durante 30 dias. Por que o exercício sempre é em 30 dias? Porque tu paga a conta da luz mensal. Tu não paga todos os dias, tá? Então o que vai acontecer aqui? É 8 horas por dia que a lâmpada estava funcionando, a incandescente, multiplica por 30, eu tenho aqui 240 horas no mês, ou seja, em 30 dias. A energia que eu gasto é potência vezes tempo. Foi nossa aula de ontem. Potência vezes tempo. Só que aqui eu quero a economia. Eu estou tirando uma lâmpada de 60 e botando uma de 8. Eu gastava equivalente a uma potência de 60. Agora eu vou gastar a partir de agora de 8. Então eu estou economizando aqui, ó. Eu vou calcular a economia direto, ó. 60 para 80, eu vou ter uma economia de 52 watts, que é 60 menos 8. Isso é o que eu vou economizar, certo? Só que eu tenho aqui, e dá o preço do quilowatt-hora? Não. Ele só quer saber quantos quilowatt-hora, quer saber qual é a energia que eu vou economizar. Como a energia é em quilowatt-hora, a potência seria 52 watts. Mas para mim passar isso para quilowatt, seria 52 dividido por 1000 quilowatt a potência que eu vou economizar. Ah, como? Não entendi como é que fez essa conversão. 52 está aqui. Eu tive que botar o quilo para virar o quilowatt, só que quilo é 1000. Se eu multipliquei por 1000, eu dividi por 1000 também. Então eu vou dividir por 1000 e vou multiplicar pelo tempo, que é 8 horas por dia vezes 30. Eu botei 24 aqui, não, é 240 horas. 240 horas. Tá? A continha não é muito agradável, mas vai me dar a resposta direta. Cortei esse zero. 52 vezes 24. 52 vezes 24. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Dá 8, dá 4, dá 2, dá 1. Vai dar uma energia de 1.248 dividido por 100. Dividir por 100 é só botar duas casas da vírgula aqui. 12,48 kWh. Então vou ter na minha conta de luz, que tem os quilowatts,
e depois multiplica pelo valor do quilowatt para ter em reais, eu vou ter uma economia de 12,48 kW. 12,48, a resposta é a letra D, D de Dinamarca. Pessoal, a questão número 12, diz assim, ó. O audiograma corresponde a uma maneira objetiva de se representar a sensibilidade auditiva para diferentes frequências sonoras, tá? Quanto maior a sensibilidade, menor a intensidade necessária para que o som seja detectado. Então está dizendo que pessoas que têm mais sensibilidade auditiva conseguem ouvir com sons com menor intensidade. Intensidade é o volume, tá? A gente não chegou nessa parte ainda desse ano. No gráfico, cada curva tracejada corresponde a uma determinada porcentagem de uma mesma população testada. Então eles pegaram uma determinada população e testaram e fizeram as curvas, né? A curva cheia superior corresponde aos níveis de intensidade sonoras relatados como dolorosos, né? Então o cara já sente dor ali em torno de 120 decibéis, tá? Então a gente tem aqui um gráfico, um esboço do gráfico, tá? Eu vou fazer mais ou menos esse esboço aqui, tá? Lá nos 120 decibéis, eu tenho uma curva quase reta lá, com uma oscilação assim, e depois eu tenho umas pontilhadinhas aqui, 90% da população, 95%, estranho. Ó, elas todas têm uma... Quantas curvas são aqui? 2, 4, 6 curvas, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 curvas. E elas fazem uma onda nesse formato aqui, mais ou menos isso aqui. Vou botar mais uma aqui. Daí tem 90%, 95%, 90%, 75%, 50%, 25%, 10% e 5%, tá? Então, níveis sonoros ali, embaixo é as frequências em hertz, tá? E vamos para a voz de comando. A faixa de frequência, quer saber uma faixa, não quer saber exatamente uma frequência. Faixa de frequência. Como eu falei para vocês, o comando é importante. E que é uma faixa de frequência. A minha resposta está nesse eixo aqui, ó. Minha resposta está aqui, ó. Olha a voz de comando. Ele pede uma faixa de frequência. É alguma coisa que eu vou tirar dali de baixo, ali. É a faixa de frequência na qual a maioria da população testada tem a maior sensibilidade auditiva. Então ele quer saber qual é a faixa de frequência que tem a maior sensibilidade auditiva. Bom, o enunciado me explica isso. Quem tem a maior sensibilidade auditiva, volto no enunciado ali, tá? E tem a menor intensidade, ó. Quanto maior a sensibilidade, menor é a intensidade necessária para o som ser detectado. Então ela tem a menor intensidade. Intensidade. Pessoal, o que é intensidade aqui? A intensidade, ela está relacionada com o nível de intensidade sonora lá, que são os decibéis, tá? Na forma do nível sonoro, quando a gente estudar, vai ser assim, 10 log de I sobre 0, tá? Então a intensidade está associada ao nível sonoro. Então, a maior sensibilidade auditiva é a menor intensidade. A menor intensidade nessa curva está aqui, aqui está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Observe que os pontos de mínima das curvas, eles estão mais ou menos alinhados, ó, mais ou menos alinhados. O meu não está tanto aqui, ó, mais ou menos alinhados. Então o que tu vai fazer? Tu vai pegar esse alinhamento e vai trazer aqui para baixo, aqui, ó. Aqui seria a faixa de frequência. Agora eu vou ter que pegar aqui uma régua, pegar aqui uma folha para mim ver mais ou menos, ó. Tá? Aqui para mim vai pegar o mínimo ali entre 2.000 e 4.000. Ó, resposta C. Entre 2.000 e 4.000 hertz, tá? Tá em hertz mesmo, tá? Conferido. Entre 2.000 e 4.000, ele está perguntando em hertz. Resposta C,
de Canadá, tá? Uma questão de interpretação de gráficos aí, tá? Mais de interpretação de gráfico, poderia cair na prova de matemática essa questão, tá? Porque tu não precisou saber fisicamente o que era, ele te explica, né, que a sensibilidade é inverso da intensidade, a intensidade, está escrito a palavra intensidade no gráfico aqui, e ele quer saber a faixa mínima, o ponto de mínima é o ponto mais baixo do gráfico, tá? Então uma questão puramente de interpretação, tá? Vamos para a questão número 13. Questão número 13. Para reduzir a poluição atmosférica gerada pela emissão de fumaça por grandes indústrias, utiliza-se precipitadores eletrostáticos, tá? Precipitadores eletrostáticos. Sua função é suprimir os gases poluentes antes que sejam lançados para a atmosfera. A figura ilustra um precipitador constituído basicamente por uma entrada e saída de gases e um fio grosso de cobre conectado a uma fonte de tensão. Pessoal, eu já vi mais de uma questão com esse tipo de sistema aqui para evitar a poluição, diminuir a poluição. Até vou fazer um desenho mais elaborado aqui, ó. E tem um fio que liga no positivo aqui, ó. Olha só. Que vai lá embaixo. Daí entra o gás aqui, ó. Entra o gás aqui, de gases, e ele vai sair lá em cima. Gases. Pessoal, os gases, eles vão entrar aqui, eles vão passar por esse fio aqui e vão sair lá em cima, tá? Eu já conheço o sistema, tá? De tirar a poluição. Daí diz assim, ó, o acúmulo de cargas no fio de cobre induz a polarização das partículas poluentes. Os gases poluídos são injetados pela entrada de gases e os gases sem poluentes são lançados na atmosfera pela saída do precipitador. No precipitador eletrostático, as partículas poluentes são... Pessoal, é bem simples, tá? Olha só, esse fio que está aqui dentro, presta atenção, esse fio que está aqui dentro, ele está ligado no terminal positivo. Então esse fio está todo positivo, ó. Está todo positivo, certo? Quando eu colocar os gases aqui, os gases são partículas neutras. O gás não é nem positivo nem negativo. O gás são partículas neutras. Isso aqui é um cilindro, tá? Tem toda a volta. Os gases são partículas neutras. O aluno poderia resolver de uma maneira muito rápida essa questão em lembrar lá, quando eu falo lá, as cargas mesmos sinais, se repele, cargas e sinais opostos, se atrai. Daí no material de vocês eu botei assim, cuidado, se for corpos, quando eu estou com o exercício que eu falo de corpos, olha só o que acontece, tá? Quando tem repulsão significa que tem o mesmo sinal, Então, duas coisas repelindo corpos, os dois positivos e os dois negativos. Agora, quando dá atração, tá? O que a gente lembra? Vai ser atraído quando tem sinais opostos, um positivo e negativo. Então, tu vai botar aqui, sinais opostos. Porém, eu fiz essa observação, pode procurar no material de vocês, eu falei, cuidado, tá? Que quando corpos são atraídos, pode estar um eletrizado, quem que está eletrizado? O fio, e o outro neutro, certo? Então, o que vai acontecer aqui? A poluição, quando entrar o gás, essas partículas poluentes, elas estão neutras, só que o neutro ele é atraído pelo eletrizado. Então, essas partículas vão colar, vão ser atraídas pela placa aqui, ó, certo? Vamos ver se é suficiente para responder. Se não for, daí eu mostro como é que é feito isso aí, porque isso aí é indução eletrostática, tá? Nas partículas tu separa as cargas e a de sinais contrários ficar mais próxima tem a força maior, por isso que a atração vence, tá? Mas não sei se precisa disso, ó. No precipitador eletrostático, as partículas poluentes são atraídas, ó, as partículas são atraídas, ó, fica no fio, né? São atraídas e se acumulam no fio carregado. Deu, é bem simples, tá? O que aconteceu? Entrou aqui, as partículas são atraídas e o resto do gás, ó, o gás entra com as partículas se atraem e o gás sai limpinho lá do outro lado. Então a resposta é letra A.
Questão de número 14. Questão de número 14. Os airbags de segurança dos automóveis são acionados com impacto e enviam um sinal elétrico para um dispositivo que inicia uma reação explosiva de trinitreto de sódio, NaN3, produzindo sódio metálico e nitrogênio molecular, conforme a equação. Pessoal, essa questão aqui eu não sabia se era de física ou de química, tá? Vamos tentar fazer. Daí ele dá a reação que acontece lá dentro do airbag. 2 vezes NaN3, sólido, se transforma em 2 Na, sólido, mais 3N2, gasoso. Certo? Tranquilos? Bom, eu não entendo nada de química, você tem que considerar isso. Então, me perdoe alguma linguagem que não seja muito técnica. O gás produzido em função de infiltrar o airbag, esse tipo de dispositivo contém aproximadamente, ele me dá aqui, ó, o NaN3, ele possui 100 gramas de NaN3. Isso aqui é dado. Tá? Ele me deu a equação, acredito que está balanceada, 2, 2, 3, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Tá balanceado, sem problema. Ele manda usar aqui, ó, PV igual a nRT, por isso que é física, né, misturado com química, PV é igual a nRT. Ele me dá que a pressão é de 1 atm, a temperatura aqui é 25 graus Celsius, cuidado, a temperatura aqui tem que ser em Kelvin, nessa fórmula do PV igual a nRT. Então eu já vou somar aqui temperatura em Kelvin, 25 mais 273, vai dar 8, 7 com 2 dá 9, 298 Kelvin, já vimos que vai dar conta, né? O R é uma constante universal dos gases, 0,082, tem mais um aqui, litro atm por mol Kelvin. E ele dá as massas aqui, ó, né? As massas moleculares, que é gramas por mol, certo? Nesse dispositivo, o volume do gás produzido em litros, pessoal, a pergunta é o volume do gás. Qual é o volume do gás? Pessoal, aqui é sólido, aqui é sólido. Então, é o volume desse cara aqui, ó, que eu quero. Quero o volume desse cara aqui, certo? Então, eu vou aplicar aqui o PV igual a nRT. A pressão é 1 atm, tá aqui, uma. O volume eu quero. Número de mols aqui, deixa aqui que eu acho que é aqui que é o pepino para nós. A constante é 0,0821, a constante R, e a temperatura é 298. Agora, esse número de mols aqui que eu vou ter que determinar, certo? Eu vou ter que fazer uma proporção aqui e vocês me ajudem, certo? Então, olha só o que acontece aqui. Eu tenho aqui, ele me deu a massa dessa substância aqui, mas eu quero fazer o cálculo para essa outra aqui. Então, vou ter que relacionar. Como não sei química, eu vou ter que fazer uma regra de 3, tá? Então, eu tenho aqui 2 mols desse aqui, ver se está certo o que eu vou fazer. 2 mols desse aqui, que eu tenho essa massa, 2 mols desse está para 3 mols daquele. 2 mols do NaN3 está para 3 mols do N2, certo? Vamos com calma. NaN3 me diz que é 65 gramas por mol, regra de 3, ó, 1 mol é 65, então na realidade 2 mols de NaN3 vai ser 2 vezes 65, 2 vezes 65, corresponde a 3 mols. Só que ele me dá 100 gramas daqui, ó, 100 gramas, 100 gramas vai me dar o número de mols do N2, tá? Aqui foi só a relação que eu fiz, isso aqui caiu fora, minha regra de 3 está aqui. Botei aqui, ó, 2 vezes 165 dá 130, né? 130. 130N é igual a 300. Pessoal, como é química, você pode ficar à vontade de dar um grito, ó, tá errado, tá? Vou cortar. N é igual a 30 dividido por 13.
Não vou nem fazer isso aqui, mols. Vai dar 2, alguma coisa, mols. Mas eu vou levar assim porque de repente eu posso cortar. 30 dividido por 13. E agora? E agora? Como é que eu faço essa conta? Vamos lá. Ai, ai, ai. Esse zero eu vou cortar aqui, vai ficar 3. Vou fazer 298 vezes 3. Vou modificar ela. 298 vezes 3. Dá 24, vai 2. 9 vezes 3 dá 27, 28, 29. Vai 2, 3 vezes 2, 6, 7, 8. Dá 894. Eu fiz 3 só, tá? O 10 daqui eu vou aproveitar para virar 0,821 dividido por 13. Bom, vamos ter que fazer essa conta aqui, ó, 894 vezes 0,821, que eu vou fazer isso aqui, depois eu ponho o zero no final, tá? 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 9 dá 9, 1 vezes 8 dá 8. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 9 dá 18, vai 1. 8 vezes 2, 16 e 1, 17, tá? Agora eu vou fazer 8 vezes 4. 8 vezes 4, 16, 32, vai 3. 8 vezes 9 dá 72, dá 75, vai 7. 8 vezes 8 dá 64. 64 mais 7, 64 dá 71. Vamos botar aqui o 4, aqui dá 17, vai 1. 8, 8 dá 16. 18, 19, vai 1, 7, 8, dá 13, vai 1, dá 3, dá 7. Né? Só que aqui é 0, conto 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas. Dá 733. Essa conta aqui de cima vai dar 733,974 por 13. Dá para fazer facilmente 734 dividido por 13. Quantas vezes vai dar isso aqui? Vamos ver se dá 5. 5 vezes 3 dá 15, vai 1, 5 e 1, 6. 65. 5 dá 8, sobra 8 aqui. 8 baixo 4, tá? Vou botar 6 aqui. 6 vezes 3 dá 18, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Vou reduzir aqui, vai dar 8, dá 2, dá 6, tá? Põe o vírgula, 60, 56, alguma coisa, vou botar 5 aqui, tá? 5 vezes 3 dá 15, vai 1, 5 e 1, 6, mais ou menos, 56,5 litros. A resposta é a alternativa letra D, de Dinamarca. Pessoal, questão número 15, tá? Um baita enunciado, mas a gente vê que é uma questão teórica pelas alternativas. Detectores de fumaça baseado em ionização funcionam como se fosse um nariz eletrônico, causando a presença de moléculas incomuns, fumaça no seu interior. Dentro do aparelho, conforme esquematizado da figura, existe uma câmara de ionização aberta para o ar 1, não é? E preenchida com íons 2. Então, olhei na figura. Né? A gente tem um circuito eletrônico aqui, botar CE, circuito eletrônico. Né? Aqui tem uma câmara, que aqui é o nariz, onde vai entrar. Né? E nós temos íons se movimentando aqui, né? Íons se movimentando aqui. É o que diz no enunciado. Agora a gente vai pegar mais informações. Ligado nesse circuito eletrônico aqui. Tá? Preenchido por íons, formados pelos choques das moléculas de ar com as partículas emitidas pelo elemento químico. O américio expele no interior da câmara pequenas partículas radioativas, chamadas partículas alfa. Então tem aqui esse elemento, né, tem um símbolo de radiação, ele emite partículas alfas, que são partículas que são radioativas, né, que são núcleos do átomo de hélio. Ó, as partículas alfa, lá na física moderna, 2, 4, são partículas de hélio. Olha só como tem mesmo número atômico e mesma massa do hélio. Com os choques são formados cátions e elétrons, que transmitem em direções opostas entre os dois eletrodos. Os eletrodos são essas placas que eu fiz aqui. Enquanto houver cátions e elétrons se movendo no interior da câmara, uma corrente se estabelece entre os eletrodos,
Então forma, quando está passando o ar aqui, ó, quando está passando o ar, ele me diz que tem uma corrente aqui, eu vou chamar assim, ó, tem uma corrente elétrica I, tá? E por considerar tudo está bem, o alarme permanece em silêncio. Pessoal, quando está passando o ar aqui, cria uma corrente elétrica aqui e o alarme aqui fica em silêncio, tá? Entretanto, se o incêndio acontecer, partículas de fumaças entram no detector e começam a obstruir a câmara de ionização, que é a 6 ali, ó. Ele mostra aqui, a fumaça entrando aqui, ó. Não vai ter essas partículas mais se movimentando aqui, ó. As partículas de fumaça que preenchem aos íons e o circuito do detector acusam essa fumaça imediatamente, acionando o alarme. Então entrou aqui, quando termina a corrente, o alarme emite um som, ligou o alarme. Assim que o incêndio é controlado, a fumaça é removida, a câmara de detecção fica limpa e os íons voltam a se deslocar entre os eletrodos, como antes. O circuito é desligado e o alarme para de tocar. Então o que o texto está me dizendo? O texto está me dizendo que tem 2 eletrodos aqui, fica emitindo partícula alfa, quando entra o ar, íons ficam se movimentando aqui, que é uma corrente elétrica. Quando a fumaça entra, termina com essa corrente elétrica e o circuito percebe e aciona um alarme. Basicamente esse é o funcionamento. O sensor percebe a fumaça quando ela interrompe a passagem da corrente. Olha só, está até no meu desenho aqui, quando entra a fumaça aqui, para esse movimento de íons aqui, que ele chamou de corrente elétrica no texto. Então ele me dá a resposta no texto. Então ele evita a passagem de corrente elétrica. Resposta B. Vamos ver as demais. Fissão nuclear do gás hélio, tá? Fissão. Primeiro, o hélio que acontece no Sol é a fusão, né? Fissão é com urânio, tá? Então totalmente fora. Transmutação das moléculas de ar, tá? Transmutação é quando o elemento se transforma em outro. As moléculas de ar vão se transformar em outro, não fala nada nisso no texto, tá? Decaimento radioativo do elemento. Decaimento radioativo é o período meia-vida, né? Tá? Então, para de ter decaimento radioativo, ou seja, ele parava de emitir a radiação, conforme ele está emitindo radiação, ele está tendo decaimento radioativo. Não fala isso no texto também. E, por último, a fusão nuclear entre o hélio e o americio, né? A fusão, de fundir eles. Não tem nada a ver com o texto. Então, o que realmente fala no texto, se a gente passar pelo texto de novo, ele fala em corrente elétrica, né? Que conforme a fumaça entra, para de ter essa corrente elétrica, que é o movimento dos íons. Então a resposta realmente é a letra B. Acabamos mais uma prova aí, PPL 2022 de Física.